Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Podium 63 e hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos bate-papos falando sobre saúde. Conta mais pra gente aí, Wesley. Olá, amigo, olá, amiga. Pois é, o Podium 63 mais uma vez trazendo muita informação de qualidade na palma da sua mão com um especialista. Hoje nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios, está no nosso estúdio aqui do Podium 63, Dr. Leandro, ginecologista, atende em Novo Progresso e vai tirar aí muitas dúvidas. Nós estamos ainda no Outubro Rosa prevenção e prevenção para as mulheres, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero e outras coisas. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, esse espaço, a audiência de vocês, e para que a gente possa sempre estar esclarecendo, tirando as dúvidas de pessoas que às vezes ou não tem para quem perguntar, ou tem vergonha de perguntar, e a melhor forma de fazer tudo antes do tratamento, o melhor é a prevenção, né? Prevenção. Já que o senhor tocou nesse ponto, vamos lá para talvez um dos mais polêmicos que eu já prestei atenção entre as mulheres. Qual é o contraceptivo ideal? Porque assim, doutor, eu já conversei com algumas mulheres, tipo, olha, eu tô tomando anticoncepcional e por isso eu engordei 10 quilos. Olha, meu corpo deformou. Eu já ouvi outras pessoas falando, olha, eu tô tomando anticoncepcional, mas está trazendo muitos problemas para minha saúde. Então, qual é o ideal? Qual é aquele que não vai trazer nenhum malefício para a saúde da mulher? Na verdade, assim, o anticoncepcional ele não tem uma questão de um anticoncepcional ideal. Porque o que pode ser bom, às vezes, para uma mulher, ele não é bom para outra. Então, tanto que hoje nós temos aí opções de anticoncepcionais orais, né, os comprimidos, temos os injetáveis, as injeções aí que você toma ou mensal ou trimestral, temos os adesivos, que você coloca o adesivo, utiliza um adesivo por semana, tem os implantes intradérmicos, que hoje o mais comum, né, que se tem mais comum é o Implanon, que é colocado um implante intradérmico no braço, ele fica ali por 3 anos. Tem o DIU, que hoje pode ser o DIU hormonal, o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata. Então, qual é a diferença? Vamos lá, então. Começando pelo DIU. O DIU hormonal ele vai ter uma ação parecida com os anticoncepcionais, tanto injetável, oral, adesivo, porque ele vai liberar hormônios de forma gradativa e ele vai ficar ali tendo a sua ação por 5 anos. Então a mulher vai, implanta o DIU hormonal, ele fica por 5 anos, a cada 6 meses a mulher vai ter que fazer uma ultrassom para ver se esse DIU está no lugar, se não está. Isso daí você tem que fazer essa manutenção, né, esse acompanhamento. O DIU de cobre, ele é um DIU que ele não tem hormônio. Ele forma uma barreira por uma questão química do cobre. Então ele mata o espermatozoide nessa passagem. Então assim, mas o DIU é abortivo? Não, porque o DIU ele não deixa o espermatozoide chegar ao óvulo. Então não houve ainda uma fecundação, certo? Então por esse motivo ele não é abortivo. E ele tem uma validade de 10 anos. Né? O de hormônio ele tem uma validade de 5 anos. Ele também tem que ser feito a ultrassom semestralmente para estar avaliando se o DIU está no lugar, se não está. E o DIU de prata, ele também tem essa mesma função de barreira, só que ele tem menos desconforto do que o DIU de cobre. Então, assim, e por que a gente tem essas opções hoje? Tem mulheres que não podem fazer uso de nenhum método hormonal. Né? Mesmo sendo o DIU, sendo o implante intradérmico, não pode porque teve um histórico de câncer de mama, teve um histórico de trombose, teve alguma doença vascular que naquele momento não se deve usar uma questão hormonal, então você tem a possibilidade de colocar um DIU de cobre ou de cobre com prata.
que aí você não vai ter nenhuma questão de hormônio. Muitas vezes até algumas mulheres falam assim, eu fiquei sabendo de uma mulher que engravidou usando o DIU. É justamente por esse motivo. Às vezes, como ele tem uma validade, né, o de cobre ou o cobre com prata tem uma validade mais estendida, às vezes as mulheres não fazem o acompanhamento correto. Então por que você tem que fazer ultrassom a cada 6 meses? Para ver se o DIU está no lugar, para ver se o DIU não teve uma movimentação no período menstrual, ou mesmo durante uma relação sexual o DIU pode se movimentar, e aí é onde você ouve, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Conheci alguém que o bebê nasceu com um DIU na mão, que o DIU... se você procurar na internet aí você vai achar várias coisas. Nasceu com DIU na mão, DIU na testa, DIU não sei aonde. Mas é justamente porque o acompanhamento não foi feito de forma correta, né? E aí essa questão de comprimidos hoje, né? O anticoncepcional oral, você tem hoje várias opções com doses diferentes, com hormônios diferentes que você pode utilizar. Então assim, que nem você colocou, né? Eu ganhei peso, então esse hormônio que está sendo usado talvez não é o indicado para essa mulher, porque ele, pela mudança hormonal, retém muito líquido e acaba ganhando um pouco de peso. E aí tem mulheres que falam, mas esse ou aquele, porque a minha amiga toma tal e para ela foi bom e para mim não está sendo. Isso é natural, isso pode acontecer e é muito comum. Então, assim, tem mulheres que têm dor de estômago, tem náusea, tem dor de cabeça, tem ganho de peso, tem diminuição de libido, tem várias coisas que podem aparecer com o uso do anticoncepcional, e tem outras que tomam o mesmo comprimido e não tem queixa alguma, né? Então, isso é muito relativo. Doutor Leandro, o senhor tocou num ponto que é até o motivo de nós termos lhe convidado. Porque existe uma operação da desinformação, e essa operação ela sempre funciona assim: eu vi alguém que deu errado, sim, eu não conheço, eu não sei se essa pessoa realmente ela fez tudo que deveria ter sido feito, como o senhor mesmo relatou, no caso do DIU, passou do tempo de validade, não fez com 6 meses, não procurou um ginecologista, não olhou para ver se está tudo ok, pode acontecer. Sim. E também nós precisamos compreender que nada tem 100% de eficácia, porque você vai também achar pessoas que tomavam comprimido, engravidou, a pessoa usou o preservativo, estourou, aconteceu, e uma fatalidade pode acontecer. Sim. Só que é uma fatalidade, é 1 em 1 milhão. Aí você pega toda aquela quantidade que está dando certo, que traz segurança, qualidade de vida para a pessoa, e joga no lixo e se apega numa questão que muitas das vezes... No 1%. Naquele 1%, porque alguém me disse, falou, peraí, é profissional da área? É a mesma coisa, eu tenho uma dúvida, é na sua área, o senhor é ginecologista. Mas o meu amigo Pedrinho me contou que é assim. Falou, peraí, o Pedrinho é formado em quê, com todo respeito? Tá, legal, a ideia dele, ele tem essa dúvida também, né? Então tá. Eu vou procurar um especialista, deixa eu descobrir aqui como que funciona. Tá, não. Então, por aqui eu posso ir, doutor? Então aqui funciona? Beleza. Agora eu quero que o senhor me fale algo que é o seguinte, não é legislar em causa própria não, mas eu li um artigo hoje, o senhor ia vir aqui, eu falei assim, esse rapaz ele foi muito esperto. Aí ele disse assim, olha, de primeira mão as mulheres procuram uma ginecologista mulher, porque assim, para se identificar. Mas ao longo da vida, elas preferem um ginecologista homem. Aí ele foi explicar o porquê. Ele falou que muitas das vezes ela chega no consultório e fala assim, eu tava com uma tensão pré-menstrual, me deu uma dor de cabeça. Aí a doutora do outro lado fala, eu também tive uma. Eu falei, era tudo o que ela não queria escutar. Eu não quero saber se você teve, eu tô querendo saber se resolva a minha. Aí ele falou, e como um homem nunca vai poder falar, eu tive também uma dor de cabeça, ele vai falar, então me explica como que é a sua dor de cabeça, como que funciona, que eu vou ver se está dentro da normalidade. Isso é uma facilidade que o senhor tem, por ser o sexo oposto na hora do atendimento. Na verdade isso ajuda, né? É que, historicamente, né, os médicos, a maioria dos médicos eram homens,
E aí, com o tempo, hoje, eu acho que se você pegar hoje o número de alunos em faculdades de medicina, a maioria hoje eu acredito que seja de mulheres. Mas o que acontece? Justamente, muitas mulheres procuram uma ginecologista mulher por uma questão de vergonha, porque se sente melhor e tudo. Mas eu vejo que isso, eu recebo muitas pacientes que às vezes passaram por mulheres, passaram ou por outros colegas em um outro momento e acabam pedindo uma segunda opinião para ver. Mas o que restringe hoje ainda, que é uma coisa que eu sempre comento quando a gente tem oportunidade, é que assim, ainda se tem o meu marido não quer que eu procure um ginecologista homem. Cada um tem a sua profissão e todo mundo tem que ser profissional. É lógico que assim, a gente vê, às vezes, surgiu um caso de abuso aqui, abuso ali, eu não minimizando, eu acho que isso tem que ser punido da forma mais severa possível, porque isso é uma pessoa que está num local que isso jamais poderia acontecer, né? Então, assim, mas dentro de um consultório, todo mundo é profissional. No meu caso, eu tenho uma secretária, todos os exames, em qualquer momento que a paciente é examinada, essa secretária está junto. Se tiver, mas eu quero ter meu acompanhante. Perfeito, ótimo. Eu acho que é até interessante que a mulher vá com acompanhante, ou a amiga, a irmã, a mãe, a filha, o marido, quem ela quiser, que ela tenha essa confiança. Isso eu acho que é muito importante que ela tenha, até para que ela fique mais tranquila, né? E aí a gente vai quebrando esses paradigmas aí. Ainda existe um certo preconceito, né? A gente vem de uma sociedade muito machista, diga-se de passagem, né? Sim. E isso vem perpetuando. Agora, saúde é uma situação seguinte, a gente tem que olhar assim, independente seja homem ou mulher. É bom? É um bom profissional? Tem referência? Quando você pergunta, ele já atendeu tantas pessoas, você faz uma pesquisa rápida, você já sabe se o profissional realmente ele vai lhe atender dentro da sua demanda. É lógico que assim, eu acredito que ninguém consegue agradar 100% das pessoas. Então, assim, se você for perguntar, o iPhone, ele é bom? Você vai ver, muitas falam bem, outras falam mal, tal profissional. Se um ou dois falaram, algum motivo, não fui bem atendido porque às vezes, vocês que trabalham com comunicação sabem disso melhor do que eu. Às vezes a comunicação é o que você fala e o que o outro ouve. Então, às vezes você fala, por mais que a gente tente explicar da melhor forma, às vezes você fala uma coisa, a pessoa na hora, ou pela emoção, pelo nervosismo, pela ansiedade, acaba às vezes interpretando de alguma outra forma. Doutor, sabe o que é o problema? É quando a pessoa vai no consultório e ela já sabe o que ela quer ouvir. Então o senhor pode falar qualquer outra coisa, mas só vai servir o que ela quer ouvir para ela. E aí eu vou fazer uma defesa para o senhor e para todos os profissionais da saúde, porque assim, pessoal, fala a verdade. É raro quando a gente pega lá o que o doutor passou e fala, faça isso, e cumpre na risca. Nós temos um hábito, não são todos, mas existe uma grande parcela da sociedade, sentiu um problema, vai lá e procura, independente de que área que seja. Procurei um médico especialista. Tomou lá 3 dias o remédio, melhorou, mas ele falou assim, você vai agora fazer uma dieta, você vai agora fazer isso, vai passar por uma outra avaliação. Passou 6 meses, voltou. Pablo, fui naquele médico lá, mas o cara é ruim, mas pensa o rapaz. Que culpa o profissional tem? Ele estava lá para lhe atender, passou o melhor tratamento que tinha no momento, só que você não cumpriu. Então, assim, tem que ter também a responsabilidade. Não é o fato de eu estar investindo um valor financeiro por ter uma consulta em particular que eu já vou sair de lá curado. Eu vou ter que cumprir todo o rito que o médico me passar. Seja uma mulher, seja um homem, aonde for, independente da área que ele esteja precisando de ajuda. Eu tive uma situação, não tem muito tempo, atendi uma senhora, fiz a receita, ela pegou a receita, guardou, e acho que ela estava tão nervosa que ela guardou a receita e foi embora, não comprou a medicação.
passaram-se acho que uns 10, 15 dias, a filha, né, retornou ao consultório junto com ela, e brava e tudo. Aí quando ela entrou no consultório, ela estava assim, eu vi que ela estava armada, estava brava com a situação. Aí eu perguntei se ela tinha, se melhorou, como que tá. Como que ela melhorou? O senhor não passou? Eu falei, não, mas tem a receita que eu entreguei na mão dela. Aí ela pegou, abriu a bolsa da mãe, estava a receita guardada. Já fazia 15 dias, a mulher pegou a receita, guardou na bolsa, foi embora, não tomou a medicação, lógico que não ia melhorar. E aí eu falei assim, olha, aí a filha, assim, se desarmou e conversou e falou, não, eu vou acompanhar, eu vou né, dar a medicação para ela. Falei, então ela toma, depois ela retorna para a gente poder estar acompanhando. Mas é isso acontece. Às vezes você passa uma medicação, um antibiótico, por exemplo, que tem que tomar 7 dias, a pessoa toma 3, 4, melhorou. Ah, não, eu não vou tomar mais porque eu não gosto de tomar remédio. Então... eu não gosto de tomar remédio, toma ali, aí o que acontece? Alguns ainda ficam bem, outros aquilo volta a incomodar, ou quando precisa tomar o mesmo antibiótico novamente, não vai ter efeito. Exatamente. Doutor, antes que eu me esqueça, eu hoje, quando avisei que o senhor estaria aqui, pediram para que eu lhe fizesse essa pergunta. A questão de, vou falar de uma forma leiga, sim, corrimento, que, assim, que muitas mulheres estavam conversando, falou assim, ó, pergunta lá para o doutor essa questão de corrimento, porque às vezes vão na farmácia, passa lá uma pomada, aí usa, até funciona durante uns 10, 15 dias, mas no outro mês voltou, parece assim que volta mais forte, aí sim vai acumulando. Antes era só o corrimento, agora é corrimento com uma dor já no pé da barriga, depois já com mal-estar. O que fazer quando isso acontece? O porquê que acontece, assim, tem como a gente entender? E qual que é o momento, assim, que eu não devo ir na farmácia, mas devo ir no hospital e procurar um médico? Então vamos lá, eu vou usar o exemplo que eu acabei de falar aqui do antibiótico. Por que não melhora? Às vezes a mulher tem um corrimento, vai na farmácia, comprou uma pomada. Só que só a pomada não vai resolver o problema. Só o creme vaginal não vai resolver o problema. Ela precisaria tomar alguma outra medicação associada ao creme vaginal. O creme vem ali, ele dá aquela melhora por um determinado período curto, porque ele diminui a quantidade de fungos, diminui a quantidade de bactérias e tudo. Porém, não foi suficiente para fazer o tratamento de forma correta. E aí, retorna. Tinha só o corrimento. Voltou o corrimento mais forte com dor. A mesma questão que eu falei do antibiótico. Não fez o tratamento correto, as bactérias aumentam e aí volta. Como não tratou de forma correta, aquilo ali persistiu e só foi agravando. Aí, às vezes, já usou o mesmo creme vaginal por inúmeras vezes, chega uma hora que aquele ali já não faz mais efeito. Por quê? Já se criou uma resistência de fungos e bactérias àquele tipo de medicamento, porque ele nunca foi efetivamente usado num determinado tempo correto, associado a outras medicações que precisariam para que fosse eliminado de forma correta. E aí é onde você tem essas recorrências. Eu digo o seguinte, eu acredito assim, tem muitos profissionais que trabalham em farmácia que têm uma experiência incontestável. Eu não quero, até vai ter alguém que vai ficar bravo comigo. Porque assim, eu digo que farmácia não está lá para você ir consultar, está lá para você comprar o seu remédio. Então você falou assim, quando que eu devo ir na farmácia e quando que eu devo procurar o hospital? É lógico que a gente tem que entender todo o cenário, né? Não dá para chegar e ficar criticando. Mas assim, o correto, o ideal é que você nunca vá à farmácia sem antes passar pelo médico. Independente de qual seja o motivo, né? Não só a questão ginecológica. Mas, assim, lógico que tem profissionais muito antigos, que têm uma experiência absurda, que às vezes que tratam muito bem. Porém, tem muitas vezes que, nem você falou, o tratamento vai, compra e não tem o efeito que é para que se espera,
né? Então, assim, o correto é que não se procurasse, mas a gente sabe que isso acontece. E o fato de ter essa recorrência é porque não faz o tratamento adequado, né? Então, ele diminui ali, ele dá aquela melhorada e aí depois retorna. Tem outras questões, às vezes tem uma questão hormonal, dependendo da idade da mulher, mudanças de hormônios também podem ter esses escorrimentos recorrentes. Tem a questão, às vezes, de tratamento que... A maioria dos tratamentos ele tem que ser individualizado, né? Porque uma mulher tem um corrimento de um aspecto, outra de outro. De um modo geral, as causas são por fungos e bactérias, mas cada uma, às vezes, tem uma sensibilidade. Tem mulheres que são alérgicas a alguns medicamentos, tem hábitos de vida. Então, o fator emocional influencia muito. Então, geralmente a questão do estresse aí, o fator emocional hoje, principalmente pós-pandemia, é o mal do século aí, né? É o que atinge muita gente. Então, o estresse também faz com que esses corrimentos fiquem muito recorrentes. Olha, eu ia até perguntar para o senhor, doutor Leandro, a questão do pós-pandemia. Numa percepção sua, com as suas pacientes, que o senhor atende no dia a dia, houve uma mudança no comportamento do ser humano? Porque aparentemente, isso aí não existe um dado científico, mas aparentemente é como se a imunidade nossa tivesse diminuído, nós estivéssemos mais vulneráveis, podemos dizer assim. Eu falo porque eu peguei Covid 3 vezes. Essa última aqui foi a Donata ainda que salvou, tive que recorrer lá na clínica, fazer lá umas aplicações lá, acho que tomar umas 50 agulhadas na cabeça, porque senão os cabelos não iam ficar mais na cabeça. Eu não ia ter esse cabelão, Pablo, você tá aí. Eu tive que fazer todo um trabalho. E o doutor, eu acho que já é o 4º ou 5º profissional da saúde que vem aqui com a gente. Uhum. Todos falam a mesma coisa, né? Que depois do Covid, essa doença foi... Então ficou mais fraco, parece, aparentemente. Pelo menos no meu organismo eu senti uma fraqueza e uma mudança completamente... O problema maior hoje é as sequelas do Covid. O pós-Covid hoje, lógico, a gente não pode negar que, né, inúmeras pessoas aí faleceram pela questão do Covid, mas o pós-Covid ele afeta hoje muito, e não tem nem como dimensionar, mas assim, muito mais pessoas do que quem foi a óbito. Durante o auge da pandemia, sempre acompanhando os estudos e infectologistas de fora e conversando, um infectologista, um colega de São Paulo, me mandou um PDF por e-mail sem sintomas do Covid. Então, assim, mas o Covid, tosse, perda de olfato, paladar, febre e dor no corpo. Isso aqui era o que todo mundo... Não, hoje eles já tinham catalogado, com infectologistas do mundo todo aí, mais de 100 sintomas do Covid. Então, como que você... Tem pessoas... Como que você, às vezes, justifica um casal casal dormia na mesma cama, um está com Covid, você vai fazer o exame e o outro não está. Então, assim, é uma doença que ainda se teve muitas críticas em relação a tratamento, como tratar, como não tratar, mas ainda não se tem uma definição. Ainda estão liberando algumas medicações aí para prevenção ou para tratamento, mas ainda não é uma doença que tem um tratamento que você fala, isso aqui vai resolver. Você tem que tratar muito individualizado, cada um no seu sintoma, cada um... Você teve pessoas jovens, atletas, que foram a óbito. Tem pessoas de 80 anos aí que pegaram Covid e não tiveram nada. Então, assim, não tem como você falar assim, a doença ela é assim. Não tem. Então, e o pós-Covid hoje... Então, assim, é o que você falou, a questão de imunidade, muitas... Eu vou falar de mulheres porque é o que eu atendo, né? Então, assim, muitas mulheres com a imunidade muito baixa, estresse, depressão, queda de cabelo, mudanças hormonais, tudo. Assim, o estresse é um fator que desencadeia muitas doenças. E ela hoje é o que mais acomete.
Aí a mulher tá com tudo isso, chega pro senhor e fala assim, doutor, meu libido diminuiu, resolve. Aí você fala, nós vamos ter que fazer aqui uma investigação bem... Exatamente, aí é onde você tem que começar a fazer uma bateria de exames e avaliar. Não existe hoje uma medicação milagrosa que você fala, não, isso aqui para todas resolve. Não, às vezes para uma você tem que tratar de uma forma, para outras você trata de outra forma. Mas hoje essa questão de diminuição de libido é o que mais atinge aí as mulheres, e não tem idade. Tá? Fala, mas mulheres na menopausa. Não, hoje você pega mulheres jovens, você pega mulheres de mais idade, então não tem essa questão da idade aí para diminuição de libido. Pode ser dentro de algum desses fatores que o senhor mencionou, estresse excessivo, quase uma depressão, pode ser essa alteração de um pós-Covid. Sim, uma série de coisas. Uma série de coisas. Hoje você tem, por quadros de, vamos dizer assim, questões psicológicas hoje, de depressão, ansiedade, estresse, e aí você tem mudanças hormonais devido a isso, ou as mudanças hormonais te levam a ter um quadro de estresse. Então isso é o que acomete muito hoje. Nós estamos em outubro, e prevenção ao câncer. A gente percebeu, a gente teve a doutora Eligiane, teve uma da Simp, mais uma enfermeira, e assim, aquele dia a gente viu assim, que muitas mulheres deixam de fazer o preventivo do colo do útero. O que isso é importante na vida, na saúde da mulher, esse exame? Assim, explica para nós, assim, esse exame realmente ele é necessário que seja feito? Então vamos lá. O preventivo, eu costumo dizer que é o seguinte, é um exame chato e desconfortável. Porque a mulher, eu tenho vergonha, tem mulheres que sentem um pouco de desconforto na hora de coletar o exame, mas não tem ainda outro exame melhor do que o preventivo. Hoje você tem, você pode colher marcadores oncológicos no sangue, você faz exames de sangue para isso e tudo, mas não substitui o preventivo. Então você tem, eu vou falar assim, a cultura também, eu já atendi mulheres aqui de mais de 35 anos que nunca fizeram um preventivo. E aí assim, você tem que começar, quanto mais se fala disso, mais os jovens a gente consegue atingir e vai conscientizando que isso precisa ser feito. Então assim, a partir do momento que a mulher passa a ter relação sexual, é importante ela começar a cuidar da vida sexual dela, do órgão reprodutor. Então, assim, fazer um acompanhamento no mínimo anual com um ginecologista, para fazer, se for necessário, um ultrassom, para ser feita a coleta do preventivo. Porque quando você faz o preventivo anualmente, você consegue identificar. Então, assim, coletou esse ano, não tem nada. Se dentro de um ano, não senti nada de diferente, mas daqui a um ano você coletou e tem uma lesão, ela vai estar muito inicial. Então você consegue tratar de forma mais fácil. Já tem estudos aí dizendo que você pode coletar com um intervalo maior e tudo, isso, né, com alguns exames normais. Mas isso ainda é muito regionalizado. Eu vejo assim, eu atendo ainda muitas mulheres jovens com problemas já de alguma lesão, que precisam de uma investigação maior, precisam de um tratamento mais prolongado, um tratamento às vezes até mais invasivo. Hoje, quando você faz o diagnóstico precoce de uma lesão hoje pré-cancerígena, você consegue tratar muito fácil, muito rápido. Quando você descobre uma lesão, um câncer inicial, você trata com muito mais facilidade. Então, às vezes, mas morreu de câncer de colo de útero. Ainda mata muitas mulheres, porque às vezes a procura, às vezes mora em uma região com uma dificuldade de procurar um serviço de saúde, ou acontece, como eu falei, às vezes o marido, porque a minha mulher não vai no médico, só num homem, num ginecologista. Ou então a mulher nunca foi orientada que precisava fazer esse tipo de exame, por incrível que pareça. Isso acontece. Ele fala, mas hoje você tem informação aí em qualquer lugar. Não
ainda tem pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. Quanto mais se falar, e não é só o câncer de colo de útero, né? A questão do exame, o autoexame da mama, que a mulher pode fazer em casa, durante o banho, faz ali no meio do ciclo. Então, assim, passou o período menstrual, uns 10 dias depois, faz o toque da mama. Melhor do que ela, ninguém conhece o corpo dela. Então, se ela identificar um nódulo, alguma coisa diferente, procura um médico. Por mais que assim, doutor, eu senti... Vai lá, o médico vai avaliar, vai deixar ela mais tranquila, vai fazer o exame que for necessário, e aí vai avaliar e vai ver se realmente tem alguma coisa ou não. O câncer de mama mesmo diagnosticado no início é muito fácil de tratar, né? O problema é quando avança. O câncer de mama, o câncer de colo de útero, quando o diagnóstico é feito precoce, lógico, tem um tratamento às vezes mais prolongado, precisa estar sempre sendo avaliado e tudo, mas é feito o tratamento e se resolve. Vamos dizer assim, mas a mulher precisou retirar a mama. Sim, é traumático, com certeza. Porém, ela tratou, resolveu o problema. Agora vamos reparar. Hoje você tem, até pelo próprio SUS, hoje você tem implantes de prótese de mama para pacientes com tratamento cirúrgico, que precisou retirar a mama. Hoje tem já em grande escala, aí você consegue colocar a prótese de mama para que a mulher tenha uma autoestima renovada, para que isso melhore toda a qualidade de vida dela, né? Doutor, era sobre esse assunto, principalmente quando a gente fala a questão da mama, porque muitas mulheres, às vezes, ela tem até medo de procurar um profissional, porque já pensando no pior, já pensou, se eu chego lá, sou diagnosticada e vão querer extrair ou me mutilar. E aí, voltando lá no início que nós falamos, você sempre pega aquele comentário, né? Porque alguém falou que fez e que nunca mais o braço voltou a funcionar, que perdeu os movimentos e tal. Então, e pega todas aquelas histórias ruins que tem, que eu acho que é uma que vai multiplicando por muitas, né? E assim, acaba não indo. E aí depois, quando for, pode ser tarde. E fiquei feliz do senhor falar. Então, o SUS, ele já dá essa prerrogativa da pessoa poder se candidatar, se for necessário, tiver nesse estágio, até de colocar uma prótese. Sim, hoje você tem... Então, assim, volta naquela questão do período e do diagnóstico. Então, assim, tem casos que a mulher precisa retirar a mama e fazer o esvaziamento axilar, né? Que aí você retira glândulas da região axilar também, porque já está infiltrada. Então, isso já acontece num período mais avançado. Quando você faz um diagnóstico mais precoce, você consegue ter uma cirurgia menos invasiva, menos radical, digamos assim. E aí vai ter o processo de acompanhamento. É lógico que assim, não é no mesmo momento, tirou a mama pela questão do câncer, tirou a mama e já coloca uma prótese. Não, isso vai ser no momento oportuno. Então assim, vai ser acompanhado, tá tudo bem, não tem mais risco, tá tudo tranquilo. Aí pode ser feito a cirurgia para o implante de prótese, que pode ser feito pelo SUS hoje. Ele já tem essa cirurgia definida para essas mulheres. Interessante, Paulo. Doutor, agora que a mulherada de casa está assistindo, já viu que temos um profissional que pode atendê-las muito bem. Fala pra gente onde o senhor atende, onde as mulheres podem procurar o senhor para receber esse atendimento. Bom, agora ficou mais fácil, porque antes eu vinha para cá, atendia uma semana e ficava uma semana sim, uma não. Agora eu me mudei para cá. Então, hoje eu atendo diariamente na Simp. Como a Simp nós não tem centro cirúrgico, eu opero e interno pacientes na clínica Sinhá. E aí, mas eu atendo diariamente na Simp. O senhor também faz cirurgias? Sim, aqui na cidade eu opero ali na Sinhá. Cirurgias, porque eu sou ginecologista e obstetra, né? Então você tem na residência ginecologista e obstetra. Tem alguns que fazem a opção de atender só uma área, eu atendo as duas. E sou ultrassonografista. Então eu faço ultrassom, sou ginecologista e obstetra.
Então, assim, parto, cesárea, cirurgias que eu faço aqui na cidade, eu faço todas ali na Clínica Sinhá. Maravilha. Tem algum telefone que você possa passar para Tem, eu até anotei aqui para não esquecer. Então, assim, o telefone é 98-435-0194. Isso aqui vai falar com a Maiara. Ela esse que vai. É da Simp, né? Esse daqui é direto com a minha secretária. Ah, sua secretária. E tem o telefone da Simp, que de cabeça agora eu não sei te falar. Depois a gente vai Depois deixa certinho, porque esse daqui vai falar direto com a Maiara, que é a minha secretária, ela já vai ajustar na agenda lá. Show de bola. Doutor, só mais 2 perguntas, nós já liberamos o senhor. Tranquilo. Mulher sentir dor na hora do sexo, isso é normal? Não é normal. Na verdade, assim, sentir dor em momento algum é normal. Então, assim, se está tendo dor na hora da relação sexual, nós precisamos ver o seguinte: se tem alguma inflamação, se tem alguma... mulheres às vezes têm uma diminuição de lubrificação, então tem o canal vaginal mais seco, né? Não tem a lubrificação adequada para ter na hora da relação, por isso causa dor. Às vezes tem um corrimento, e esse corrimento gera uma inflamação da mucosa do canal vaginal, e isso causa dor. Às vezes tem uma lesão de colo de útero, e isso causa dor, às vezes sangramento durante a relação. Então, assim, tem alguma dor, procura um ginecologista. Porque, assim, não é para ter dor. O momento da relação sexual, ela tem que ser um momento de prazer para o casal. E não em momento, tanto para o homem quanto para a mulher. Se tem dor nesse momento, tem alguma coisa de errado. Então, assim, mas eu tenho dor, não é sempre. Às vezes, dependendo do dia, dependendo da posição, isso não é normal. Então, tem que procurar um ginecologista para ver o que está acontecendo. Tá? E isso é muito comum. Muitas mulheres às vezes vêm, se pergunta se tem dor. Eu tenho, já faz quanto tempo? Não, já faz muito tempo. E às vezes fica nessa, não, é normal. Não, não é normal, não é para ter dor. Porque isso pode desencadear uma série de situações mesmo psicológicas, tipo, ninguém quer ficar sentindo dor, né? Então, se o ato que era para ser de prazer mútuo não é, aí a pessoa começa inconscientemente já a evitar o parceiro, e você pode criar um grande problema sem saber se seria facinho se você fosse lá e tratasse. Exatamente, volta lá naquela questão da diminuição do libido. Se a mulher tem dor na hora da relação, ela já tem uma questão emocional que, assim, ninguém vai falar assim, eu vou aqui, vou martelar meu dedo porque eu gosto. Não, isso causa dor. Então, se na hora da relação ela tem dor, ela já inconscientemente ela vai evitar. E aí é onde vem a diminuição de libido, às vezes começa a ter alguma discussão entre o casal justamente por isso. E é uma coisa que se trata com facilidade. Né? Em questão dos anticoncepcionais, além de falar que engorda, né, diz que ele pode trazer outros riscos à saúde, isso é verdade? Até pode ser cancerígena? Não, na verdade, assim, é que nem eu estava falando, você tem que avaliar mulher por mulher. Então, assim, se a mulher tem um histórico, né, se ela tem lá a mãe, a irmã, que teve um histórico de câncer de mama, a gente procura evitar métodos hormonais. Por quê? Ela pode, às vezes, se ela já tiver um fator genético para desenvolver um câncer de mama, isso pode acelerar o processo. Então ela pode ter um câncer, mas não que o anticoncepcional ele é cancerígeno, é que aquela mulher específica ela tem um fator já preponderante ali para desenvolver. É a mesma coisa da questão de trombose. Tem mulheres que já têm ela tem varizes nas pernas, ela já tem um fator de coagulação às vezes alterado, e aí o anticoncepcional, o hormônio em si, vai desencadear uma questão de uma trombose. Então, assim, você tem riscos maiores para essas mulheres. Mulheres fumantes têm maior risco, porque o cigarro já é uma predisposição para trombose. Então, assim, se você fuma e toma anticoncepcional, você tem um risco maior.
Então, se tem um histórico familiar ou se já teve um quadro de trombose ou um quadro de câncer de mama, você vai evitar, né? Você não vai utilizar. Então, assim, não, deixar assim bem claro, não é o comprimido que causa câncer, é que ele já tem uma predisposição e aí o hormônio vai acelerar esse processo. Então ele vai levar a isso. Só colocar mais uma questão que a gente estava falando do Outubro Rosa, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, até lançou uma campanha no início do mês, só que ainda não é tão difundida quanto o Outubro Rosa, que foi o Outubro Verde. Porque assim, hoje está tendo a sífilis, é uma doença que já tinha um índice, mas bem baixo. E nessa geração mais nova, né, que até por alguns estudos que vêm se mostrando, essa geração mais nova que não viveu a era do descobrimento do HIV, que via que a doença trazia tantos prejuízos, né, tantos aí que morreram, sofreram até descobrir. Então, assim, depois que veio já pegaram essa fase aí da medicação, os pacientes vivem com mais tranquilidade. Então, essa geração está deixando de usar preservativo. E aí nós estamos já retornando aumento dos quadros de HIV, muito aumento de sífilis, hepatite B, HPV, todas essas doenças que se transmitem por via sexual, hoje está tendo um aumento do número de casos. Porque muitos adolescentes, aí, essa geração mais nova, que não conviveu com isso, não, mas quem tem HIV toma remédio e não tem o desconforto, não tem todo aquele mal-estar e está convivendo bem. Então isso está aumentando de forma absurda. Então é muito comum hoje pegar adolescentes, atender adolescentes no consultório hoje com um quadro de sífilis, de HPV, e tudo isso pelo próprio ato sexual sem preservativo. Então, assim, uma coisa que eu sempre friso muito, o fato de usar qualquer método anticoncepcional, que seja hormonal ou não, ele não tira o fato de ter que usar preservativo. Quase 99% dos cânceres de colo de útero são causados por HPV. E o HPV se transmite por via sexual. Então, hoje, por mais que tenha vacina já disponível, que nem para meninas, hoje a vacina é de 9 a 14 anos. E para os meninos de 11 a 14, isso na rede pública, né? Então, assim, são 3 doses da vacina e tudo, mas a vacina ela só pega 4 tipos de vírus do HPV, que são os mais comuns, mas o HPV ele tem mais de 200 tipos de vírus. Então, a gente tem que conscientizar essa juventude que eles precisam usar preservativo. Porque eu costumo dizer o seguinte, mas a questão de uma gestação, se engravidar, é a melhor coisa que pode acontecer. Porque vai engravidar, vai ter seu filho, tudo. Agora, se pegar um HIV, não tem cura. Uma hepatite B, uma hepatite C. Então, assim, essas doenças não têm cura. Agora, o filho você vai criar. Então é muito melhor. Então por isso que tem que usar preservativo. Porque ainda se tem, tá muito assim, eu tomo isso, eu tomo aquilo e toma determinado anticoncepcional e aí acaba não utilizando. Mas tem que usar preservativo. Essa é uma informação que chama muito a atenção. Realmente depois que inventaram os coquetéis, as propagandas de prevenção à AIDS ela diminuiu muito, né? Assim, até conversava semana passada com um rapaz da saúde, ele falou, não, hoje a pessoa contraiu AIDS, tomou os remédios certinho, vive normal. E isso vai gerando uma situação de, mas não, isso é normal. E a gente vem com aquela fase da pandemia, que ninguém ia para o hospital, não procurava, as questões de vacinas, nós percebemos quanto hoje tem dificuldade para alcançar os índices que tinha antigamente, e daqui a pouco prolifera nessa juventude aí uma série de doenças
sexualmente transmissíveis que já eram controladas, né? Que já estavam dentro daquilo assim do aceitável, vamos dizer assim. Tinha uns níveis bem diminuídos, né? E hoje estão se aflorando muito aí. Até a questão de vacina, isso já vinha com alguns movimentos antes da pandemia, pré-pandemia, que isso veio dos Estados Unidos e estava vindo para o Brasil, que era o fato das mães que não queriam mais vacinar os filhos, com vacinas já consagradas aí, totalmente testadas e com eficácia garantida. Tanto que aqui no Pará nós tivemos agora, esse ano, há poucos dias aí, um caso de suspeita de pólio, que fazia quantos anos que não tinha aqui. Então está sendo se investigado e se falando muito nessa questão de vacinação contra a poliomielite. São gotinhas, né? Leva as crianças menores de 5 anos para se vacinar. Teve, pela questão dos venezuelanos entrando, tivemos casos de sarampo lá em Roraima. Então, assim, isso, e muita gente... Aí você fala assim, não, eu não quero vacinar. Mas aí tem toda essa discussão ao redor da vacina do Covid, que aí muita gente que não queria dar as vacinas antes, agora briga, mas não quer dar a vacina já na criança. Então fica esse contraditório. Mas precisa vacinar as crianças. Não pode... vacina... Não, as vacinas são já consagradas aí, e tem uma eficácia e o efeito colateral zero. Então... E uma preocupação com a nossa juventude. Você que ainda tem esse rostinho de jovem aí, rapaz, nós temos que... É só o rosto mesmo. Olhar na identidade e falar assim, tem alguma coisa errada. Eu me preocupo porque nós estamos diante de uma geração que você não tem muito controle. Essa aqui é a verdade. Os jovens de hoje, é uma transição. Quem é lá de trás foi criado em um sistema. Hoje nós estamos no mundo digital. Se brincar, se você tiver um filho ou uma filha, eles manuseiam melhor esse aparelho do que o senhor. Isso aí, você pode... Dá show. Eles conhecem, eles interagem, eles criam a sua própria bolha de relacionamento, o qual a gente não tem esse acesso com tanta facilidade. E se não houver uma conscientização em casa, pai, a mãe, sentar, conversar, explicar, quebrar esses tabus, ter um diálogo saudável, você pode ter aquela notícia que você nunca gostaria de receber. Tua filha, teu filho está com uma doença sexualmente transmissível e pode ser até uma AIDS que vai amenizar para continuar vivendo, mas não tem uma cura, não tem como dizer assim, toma 10 comprimidos, você não vai mais falar dessa doença na sua vida. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje até... Se tem assim, você tem o portador do HIV e você tem porque antes se colocava assim a AIDS, né? Então hoje você tem o portador do HIV, do vírus, o soro positivo, e você tem a AIDS, porque a AIDS é propriamente a doença já manifestada, e o portador é quem tem o vírus, mas está controlado, está bem, mas ele transmite da mesma forma. Então assim, e quem, às vezes, você vê a pessoa, você nem fala, não, a pessoa está saudável, está bem, encontra, vamos dizer assim, como você falou, a juventude hoje nas festas, aí encontra e ninguém vê. E aí depois, então assim, o uso do preservativo ainda não pode ser substituído por qualquer outro método anticoncepcional. E para você que está nos assistindo, que é aquela pessoa bem conservadora, eu também penso igual você. Eu gostaria que os jovens nem começassem a sua vida sexual tão precoce como acontece. Só que, porém, entretanto, nós não estamos vivendo no mundo do faz de conta. A realidade é outra. Então, se não adianta eu querer tapar o sol com a peneira, que não vai resolver. Se você consegue transmitir para o teu filho, para a tua filha, para que consiga esperar o momento correto, parabéns, mas via de regra, a grande maioria não é isso que acontece. Exatamente. Eu já vi mãe, isso aqui é um relato real, mãe que brigava pela filha, depois descobriu que a filha estava pulando a janela
e indo lá ficar com um rapazinho, que o menino foi embora, depois, enfim, você aí dá para imaginar o que virou. Então assim, ou você tem um relacionamento aberto, conversa, explica. Ninguém quer falar para um filho, olha, você vai lá, não, espera, tal, mas assim, gente, ó, se for acontecer, pelo amor de Deus, então pelo menos coloca uma camisinha. Vamos dizer assim, o menos pior nesse momento, que pelo menos você vai ter uma possibilidade de olhar amanhã e falar assim, errei, acertei, será que eu fiz? Porque senão você vai estar com você pode contrair uma doença e acabar com a tua vida, que eu concordo com o senhor, porque o filho é uma responsabilidade que você vai ter. Ah, mas o corpo não está preparado. Ué, esse é o preço que você vai pagar por algo que você não deveria ter feito. Mas até aí tudo bem. Agora, e quando é uma doença? E quando é uma pessoa que se relaciona com 5, 6, 7, 8 parceiros diferentes? Ah, são todos jovens, tal. E se essa pessoa está com uma doença, ela vai transmitir para um, para outro, para outro. E aí daqui a pouco vira uma coisa preocupante. Tá dado o recado. E muito obrigado, doutor Leandro. Eu que agradeço a oportunidade e a gente tenta esclarecer algumas coisas e tirar algumas dúvidas e devagarzinho nós vamos chegando numa melhor qualidade de saúde aí. Doutor, vou ser bem sincero, que me faz aqui te dar um elogio em público foi quando o senhor apontou algo que eu tenho isso comigo já há muito tempo. Cada ser humano, ele é individual. Não tem como eu e o Pablo ir, eu tô com essa dorzinha, eu também. Então, vamos no médico? Não, mas para que nós dois pagar uma consulta? Você vai lá, paga, depois você me dá a receita. Isso não existe. É individual. O meu organismo reage de uma forma, o dele reage de outra. No caso, na área do senhor, que é ginecologista, cada mulher tem a sua particularidade. Cada um tem uma história, cada um tem um organismo. Então, assim, tá difícil? Por favor, procure um médico. Se não tem condições de procurar um médico no particular, vá para a rede pública de saúde. Eu sei que nem sempre o atendimento é como você esperava, mas precisa ter um profissional. Algo que eu aprendi com os anos de vida. Você precisa procurar um profissional se você quer resolver o problema. Exatamente. E isso não tem como fugir disso, né? Você tem que procurar. Como você falou, na rede pública aqui na cidade não tem ginecologista. Infelizmente não tem. Então, assim, tem no setor privado, mas não tem condições. Então procura o posto de saúde, o médico vai poder direcionar. Se ele ver, falar, não, realmente isso aqui tem que ir para o ginecologista, ele vai te orientar da melhor forma, ou aí você, né, às vezes eu já atendi pacientes que às vezes a família precisava, a família ajudou e tudo. Eu sei que é difícil às vezes, mas não adianta ficar esperando. Se não tratar, a tendência é só piorar. O profissional pode salvar a vida da pessoa. Exatamente. E garantir uma melhor qualidade de vida para o futuro desta pessoa, que isso não tem preço. Doutor Leandro, muito obrigado. Pablo, acho que nós aí, já pessoal, conseguimos, né? Se gostou do conteúdo, manda para aquele amigo já, se inscreve aí no canal também e ajuda a gente a divulgar esse vídeo para que chegue a mais pessoas, a mais mulheres para ver. Você falou de se inscrever, então eu vou fazer o jabá aqui também. Se inscreve no Instagram aí, Dr. Leandro Tomasi. Entra lá que sempre tem algumas dicas lá que a gente tenta postar aí pelo menos 2 vezes por semana alguma dica lá no Instagram para estar tentando informar mais pessoas aí. Repete aí o Instagram. Dr. Leandro Tomasi. Entra lá, dicas e... o Pablo não perguntou, o Wesley não perguntou, pergunte lá, ele vai responder. O Pode Leandro perguntar. Responde. Mande a pergunta lá que às vezes eu não respondo naquele momento, mas toda noite eu dou uma olhada, quando tem alguma questão ali, a gente acaba respondendo, no final do dia eu respondo a todos. Pessoal, fiquem com Deus, até o próximo Pódio 63.